moçada, vamos nessa. Dentro desse bloco vou trazer para vocês aí resolução de questões da banca Sesgran-Rio. Acompanhe comigo aqui então, vamos dar uma olhada nesses enunciados aí pra gente dar uma treinada. Não para não, para não, para não, deixa seus neurônios aí do outro lado fritarem e vem comigo, olha só. Meu Instagram tá aí, hein, @prof. Bruno Lima. Quem quiser seguir o meu canal do YouTube aí também, quem quiser se inscrever, é o professor Bruno Lima. Simbora. Essa questãozinha que tá aqui veio dizendo o seguinte, olha, em uma lanchonete foram produzidos 120 litros de refresco de laranja, adicionando-se 30 litros de água a 90 litros de suco de laranja. Em um restaurante, foi produzida uma quantidade menor de refresco de laranja, segundo a mesma proporção usada na lanchonete, gastando-se apenas 15 litros de suco de laranja. Quantos litros de refresco de laranja foram produzidos no total por ambos os estabelecimentos? Então, ó, cuidado aqui, né, com o enunciado da Sesgran-Rio. O cara vai jogando para vocês aí algumas informações. Então, cuidado para a gente não se embolar com o que foi passado. Então, tá aqui, olha. O que ele coloca é o seguinte. São 30 litros de água para 90 litros de suco de laranja. Então, a gente tem aqui, moçada, uma proporção, certo? Eu tenho uma proporção da quantidade de água para a quantidade de suco de laranja. Para cada 30 litros de água, eu faço 90 litros de suco de laranja. Chegando então a esse total aí de 120 litros que ele colocou, certo? Então cuidado, olha só como ele se refere aqui no texto. Ele fala sobre refresco de laranja. Quando ele usar o termo refresco de laranja, é porque ele está falando da mistura. Mistura de água com o suco de laranja. Percebeu isso aí? Os 120 litros de refresco vem da mistura entre a água e o suco de laranja. Então o que ele vai colocar é o seguinte, em um restaurante foi produzida uma quantidade menor de refresco de laranja. Mas ele manteve o que? Observem, ele manteve a mesma proporção usada na lanchonete. Gastando-se apenas 15 litros, cuidado, 15 litros de suco de laranja. Não é de refresco de laranja, 15 litros de suco de laranja. E aí ele vai te perguntar quantos litros de refresco de laranja foram produzidos no total. Então, bora lá. Vem comigo, olha só. O que a gente vai ter aqui, então, é o seguinte. Se eu colocar, por exemplo, aqui, a proporção, olha, de água. Então, de acordo com o texto, nós temos 30 litros de água, água em litros, e temos aqui suco de laranja também em litros. Então, nós temos aqui, olha, 30 para 90. Bruno, oi. Professor, eu fiz de cabeça aqui e eu vi que essa história do 30 para 90 é como se fosse uma proporção de 1 para 3. Ok, beleza, não tem problema, tá certo. Se eu tenho 30 litros de água para 90 litros de suco de laranja, então a minha proporção realmente é de 1 para 3, ok? O que acontece então é que na sequência ele coloca que em um restaurante foi feito aí o refresco de laranja, só que utilizou-se apenas 15 litros de suco de laranja. Então, se ele colocou 15 litros de suco de laranja, eu vou conseguir descobrir quantos litros de água que eram necessários, perfeito? Então, de novo, se você conseguiu fazer de cabeça e percebeu que o suco de laranja é o triplo da quantidade de água, então você já talvez tenha chegado à conclusão aqui de que eu vou ter que colocar quantos litros de água nessa história? 5, certo? A quantidade de suco de laranja não é o triplo, então se eu tenho 15 litros de suco de laranja é porque eu vou ter 5 litros de água. Ah, professor, mas eu não consegui fazer de cabeça, então está aqui no papel, ok? 30 para x, 90 para 15. Como essas duas grandezas elas são inclusive diretamente proporcionais, afinal de contas, para se manter a proporção, quanto mais suco de laranja eu tenho, mais água eu tenho que ter, então eu vou pegar e vou multiplicar cruzado. Vou deixar indicado para vocês então aqui que 90x tem que ser igual a 30 vezes 15. Se 90x é igual a 30 vezes 15, 90x ia ter que ficar igual a quanto? Para quem optou por multiplicar, sem fazer nenhum tipo de simplificação, 30 vezes 15 daria 450, ok? E assim, o nosso x seria aquele 5 que a gente já tinha previsto lá, olha. O nosso x seria 450 dividido por 90, ou seja, 450 dividido por 90, meu x é igual a 5, ou seja, 5 litros, só que 5 litros o quê? 5 litros de água. Bem, vamos pensar comigo.
Se eu coloquei então 15 litros de suco, e se para esses 15 litros de suco eu preciso então de 5 litros de água, significa então que nesse dia eu fiz quantos litros de refresco? Significa então que nesse dia eu fiz 20 litros de refresco, ok? O refresco não é a soma da quantidade de água, que a gente viu que foi 5, mais a quantidade de suco de laranja, que foi 15. 15 mais 5 vai ter que dar 20 litros de refresco. Poxa, Bruno, mas não tem 20 aqui nas alternativas. Beleza, não é para ter o 20 mesmo. É porque ele quer saber de vocês quantos litros de refresco que ele fez o quê? Que ele fez no total. Então, preciso que vocês se lembrem que eles já tinham feito quanto? Eles já tinham feito 120. Lembram naquela proporção 30 para 90? Então, a minha resposta aqui vai ter que ser o quê? É a soma do que a gente tem agora, que são 20 litros de refresco, mais aqueles 120 que nós tínhamos, chegando então à conclusão de que eu vou ter um total de 140 litros de refresco. E aí, esse 140 acaba chegando à conclusão, a gente acaba chegando à conclusão de que o gabarito correto ia ficar indicado aqui na letra A, ok? 140, gabarito correto, letra A. Então, de novo, conseguiu fazer direto? O que você conseguir fazer direto, melhor, certo? Você ganha tempo e com isso você vai conseguindo equilibrar melhor aí a balança das suas questões de matemática na hora da prova. Agora, se precisar do raciocínio por extenso, tudo bonitinho, tá aí. Usei a proporção de água para suco de laranja e peguei a segunda informação. Ele deu para mim 15 litros de suco de laranja. Usando uma regrinha de 3, multiplicando cruzado, chegamos aí nesse x igual a 5. 5 com os 15, 20 litros, e o total então de 140 nesse dia. Ok? Tá feita essa daqui então, cujo gabarito correto foi a letra A. Vem comigo, próxima. Questãozinha da Sesgran Rio, aplicada em maio de 2018, concurso da Liquigás. Questão veio dizendo o seguinte, olha, bora lá, vem comigo. Para se encher por completo um reservatório de água com uma bomba de vazão constante igual a 12,5 litros por segundo, gastam-se 13 horas e 45 minutos. Uma nova bomba foi comprada e sua vazão, também constante, é maior que a vazão da bomba anterior em 25 litros por segundo. Quanto tempo seria gasto para se encher por completo o mesmo reservatório de água com a bomba nova? Então vai com calma, isso aqui é o estilão da Sesgran Rio. Eles vão colocar ali, dependendo da situação, vai colocar textão. Tem uma outra questão deles que são mais diretas, mas o perfil da Sesgran Rio é esse, certo? Trazer um texto ali que a gente tem que ir com um pouquinho de cuidado com ele. Mas vai com fé que vai dar certo, beleza? Então aqui o negócio é o seguinte, olha. Ele coloca pra gente que para encher por completo um reservatório de água com uma bomba de vazão constante igual a 12,5 litros por segundo, gastam-se 13 horas e 45 minutos. Moçada, aqui a gente vai ter que ver como que vocês vão lidar com esse tempo fracionado. Às 13 horas e 45 minutos, eu preciso que vocês tenham muito cuidado para não escreverem esse tempo como se fossem 13,45 horas, ok? Eu preciso que vocês se lembrem que o sistema de tempo ele é diferente do nosso sistema decimal. Então, às 13 horas e 45 minutos, por exemplo, se fossem escritos na forma decimal, é como se as 13 horas e 45 minutos transformassem em 13,75 horas. Então aqui, a minha fala com você vai ser a seguinte, se você entende que as 13 horas e 45 minutos vão ser 13,75 horas, beleza, você pode deixar até aí o seu tempo em horas também. Agora, se quando eu falei que 13 horas e 45 minutos são 13,75 horas, e se você olhou meio assim, pô, não entendi por quê, então a minha sugestão é o seguinte, vamos trabalhar com esse tempo que está aqui todo em minutos, porque aí a gente corre menos risco, ok? A justificativa que esse tempo corresponde a 13,75 horas é porque quando eu falo de 45 minutos num universo de 60 minutos, que é o que nós temos para uma hora, 45 sobre 60 é como se correspondesse a 75%, que é como se fosse então 0,75. Mas é por isso que eu estou falando. A relação custo-benefício aqui, eu não sei se é das melhores, né? Não sei se você está aí tão seguro com essa questão de transformação de tempo, até porque para a questão não é necessário realmente saber isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse tempo que está em horas e minutos para minutos, beleza? E aí o raciocínio então vai ser o seguinte, olha, se eu for passar esse tempo que está em horas e minutos para minutos, às 13 horas, se eu for multiplicar por 60, 13 vezes 60, confere aí comigo, olha, a gente vai chegar num total de 780 minutos, ok?
E aí se eu for pegar 780 e se eu for somar com 45, a gente vai chegar em 0,5 que vai dar 5, 8,4 que vai ter que dar 12, aí vai 1, 1,7 vai ter que dar 8. Então eu chego a um total de 825 minutos. Perfeito? Bem, então vamos lá, vamos ver qual é a sacada. Eu posso trabalhar essa questão que está aqui como se fosse uma questão de regra de 3. Tentando entender o seguinte, a vazão que eu tenho, vou colocar aqui, olha, a vazão que eu tenho, ela é de, vazão, vou colocar aqui, olha, em litros por segundo. Ela é então de 12,5 litros por segundo, ok? E o tempo que a gente gasta? Bem, o tempo, que eu vou deixar indicado aqui para vocês então em minutos, o tempo em minutos foi de 825, certo? Então, olha, nós temos aqui a vazão de 12,5 litros por segundo. E com essa vazão, nós gastamos um tempo total de 825 minutos. Uma nova bomba foi comprada e a sua vazão também constante, fiquem ligados nisso aqui, olha. A sua vazão também constante é maior que a vazão da bomba anterior em 25 litros por segundo. Vamos interpretar isso daqui com muito cuidado? Quando ele coloca para mim que a vazão da nova bomba é maior em 25 litros por segundo, é porque então a vazão da nova bomba passa a ser, veja se você concorda comigo, olha, passa a ser de 37,5 litros por segundo. Tá claro isso? A vazão agora, ela é 25 litros maior. Então é como se eu pegasse o 12,5 e somasse com 25, para a gente chegar então o quê? Em 37,5, ok? Daqui então, o que a gente vai concluir é que é como se a minha vazão, um raciocínio que vocês poderiam seguir é esse, olha. É como se a minha vazão tivesse ficado multiplicada por quanto, moçada? É como se a minha vazão tivesse ficado multiplicada por 3. Vejam, se a minha vazão fica multiplicada por 3, o que tende a acontecer com o tempo que eu vou gastar para encher esse reservatório? Vocês concordam comigo que quanto maior for a vazão, menor será o tempo que eu vou gastar? Pois bem, é como se a gente pudesse garantir então que essas duas grandezas aqui, olha, elas são duas grandezas o quê? Duas grandezas inversamente proporcionais. Ok? Pô, Bruno, mas eu nem tinha pensado nisso. Não tem problema. Eu que acho que é importante chamar a sua atenção para isso. Ora, se a minha vazão ela é maior, o tempo que eu gasto é menor. E sempre que eu tenho uma situação em que uma grandeza aumenta e que a outra diminui, é porque a gente diz então que essas duas grandezas são o quê? São inversamente proporcionais. Então uma maneira que vocês poderiam ter, por exemplo, para resolver o exercício seria essa. Olha, Bruno, eu vi que a vazão ficou triplicada. Se a vazão ficou triplicada, o tempo vai ter que ficar dividido por 3. Eu posso fazer assim, professor? Pegar e simplesmente dividir o tempo por 3? Claro que pode. Ah, mas aí eu não pensei assim. E se eu tivesse pensado como regra de 3? Olha, se você tivesse pensado aqui como a regra de 3, do jeito que eu coloquei, a gente faz então a análise da proporção, certo? A gente percebeu aqui que essas duas grandezas elas são inversamente proporcionais. E o que eu sempre coloco para vocês quando as grandezas são inversamente proporcionais? Que a gente pode pegar os valores e multiplicar como? Multiplicar os valores em linha, certo? De um jeito ou de outro, a gente vai chegar no mesmo resultado. E o que eu sempre coloco para vocês também é o seguinte, nessas questões, moçada, que envolvem cálculo de proporção, é muito difícil da gente limitar a saída de vocês, ok? Eu vou conduzir vocês aqui por um caminho, certo? Vou explicando aqui, vou apresentando para vocês uma solução. Vocês vão vendo que aqui, vez ou outra, ainda vou tentando apresentar outros caminhos, mesmo que eu não anote todas as possibilidades, mas pelo menos eu comento com vocês essas possibilidades. Mas então aí do outro lado eu comento isso para que você fique tranquilo, porque, por exemplo, Bruno, pô, eu não tinha percebido esse negócio de que era inversamente, eu nem tinha pensado nisso, então será que eu acertei o exercício na sorte? Não. Dependendo, digamos que você fez o seu cálculo matemático correto sem usar a palavra inversamente. Mas se você percebeu, por exemplo, que com a vazão maior o tempo tinha que diminuir, eu vi então que o seu raciocínio matemático está perfeito, ok? Daqui então, seguindo pelo caminho da regra de 3, se as grandezas são inversamente proporcionais, eu vou pegar e vou multiplicar em linha. Se eu multiplico, lembra que eu só multiplico o cruzado quando elas são diretamente proporcionais, tá bom? Como elas aqui são inversamente, porque uma aumentou e a outra diminuiu, eu posso multiplicar em linha. Então meu cálculo seria basicamente esse, olha, 37,5x, que aí eu multipliquei o 37,5 pelo x e vou multiplicar o 12,5 pelo 825, ok?
tem que ser igual a 12,5 multiplicado por 825. Aqui, para a gente não sofrer muito, é o que eu comentei, olha, 12,5, você poderia multiplicar, tá? O 12,5 pelo 825, não tem problema. E aí depois você teria que dividir aqui pelo 37,5. Pode fazer. Só que, como a gente viu que essa vazão ficou triplicada, ou quem percebeu que essa vazão ficou triplicada, a gente poderia fazer isso então, olha, como se eu fosse dividir aqui por 12,5, ok? 12,5 por 12,5 dá 1, 37 por 12,5 vai ter que dar 3. Logo, eu vou chegar à conclusão de que o meu x vai ter que ser 825 dividido por 3. E aí, o que vai ser o 825 se a gente for dividir por 3? Olha, 825 se eu for dividir por 3, 8 por 3 vai ter que dar 2. 2 vezes 3 vai ter que dar 6. Para 8 vai sobrar 2. 22 por 3 vai ter que dar 7. 7 vezes 3 vai ter que dar 21. Para 22 vai sobrar 1. Baixa o 5. 15 por 3 vai ter que dar 5. 5 vezes 3 vai dar 15. Para 15 sobra 0. Então, o meu x fica igual a 275. E aí 275 o quê? 275 minutos, ok? O que são 275 minutos? O meu tempo aqui ele não está em horas e minutos? Pois bem, o que são então 275 minutos? Você vai se lembrar que a cada 1 hora nós temos 60 minutos. Então, se você for dividir aqui, por exemplo, esse 275 por 60, 275, se eu for dividir por 60, a gente vai ver que vai dar 4. 4 vezes 60 vai dar 240, e aí 240 para 235 vai sobrar quanto? Vai sobrar 35. O que significa isso, então? Significa que esse tempo de 235 minutos, ele equivale a 4 horas, porque aí eu consigo tirar 4 conjuntos de 60 minutos ali de dentro, então são 4 horas e 35 minutos, ok? 4 horas e 35 minutos. Meu gabarito correto para essa que está aqui, então, acaba sendo a letra B de bola, ok? Tá feita essa que tá aqui, olha, 4 horas e 35 minutos, beleza? Bom, então aqui, moçada, aqui vai reparando, né, o que acabou sendo cobrado. A questão da proporcionalidade, de leve, até mesmo uma situação envolvendo mudança de tempo, né? Nunca é demais lembrar que a cada hora nós temos 60 minutos, então passei para vocês ali, por exemplo, para minutos. Entendo, por exemplo, para quem optou por deixar em horas, não é muito fácil a interpretação do que seriam 4 horas e 35 minutos, assim, para quem deixa tudo em horas, certo? Então, por isso que a gente deixa como orientação que se esse tempo vier fracionado, então horas e minutos, acredita em mim, a chance de dar menos erro é se você realmente deixar tudo numa unidade e de preferência a menor unidade, ok? Ao menos que você consiga caminhar muito tranquilamente com esse sistema de tempo, mas a sugestão que eu vou te dar, então, é que você tente trabalhar com a menor unidade de tempo, perfeito? Tá feita essa que tá aqui então, verifique aí se teve alguma dúvida, se tiver dúvida volte e acompanhe novamente. Passamos por essa, cujo gabarito correto então foi a letra B de bola. Vem comigo, próxima. Um veículo está transportando uma carga de sabonetes. A massa de cada sabonete mede 0,1 kg e a massa total da carga mede 120 kg. O que ele pergunta para vocês, então, é quantos sabonetes compõem a carga. Então, vem comigo, vamos pensar o seguinte, olha. Um veículo está transportando uma carga de sabonetes, a massa de cada sabonete mede 0,1. E a massa total mede 120. Para eu descobrir quantos sabonetes que eu tenho, vai bastar eu fazer o que aqui, moçada? Aqui é mantida, então, uma proporção, certo? Cada sabonete 0,1 kg. Então, quer dizer que se eu for pegar 2 sabonetes, vão ser 0,2 kg. Se eu for pegar 3 sabonetes, vão ser 0,3 kg. Então, aqui a gente tem a noção da proporcionalidade, ok? Se quiser, pode até montar isso aqui como uma regra de 3. Mas essa que está aqui, acho que o raciocínio vai ser direto, concordam? Se a gente tem uma massa total de 120 kg e se cada sabonete tem 0,1, para eu descobrir quantos sabonetes compõem a carga, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 120 e vou ter que dividir por 0,1. Não é isso? Não são ao todo 120, cada um não tem 0,1. Para eu descobrir quantos que tem ao todo, eu vou dividir os 120 por 0,1. Cuidado, então, na hora de fazer essa continha. Conta com o número decimal, que é um ponto que muita gente tem dificuldade. Então, 120, se eu for dividir por 0,1. Lembre-se, como aqui eu tenho uma casa decimal,
Como ali eu tenho uma casa decimal, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que pegar e vou ter que acrescentar um zero. A gente então, numa divisão com decimais, a gente começa igualando as casas. Se ali eu tenho uma casa decimal, eu acrescento um zero. E aí, na realidade agora, eu passo a ter o quê? Tira essa vírgula daqui, ok? É como se você fosse ter o 1.200 para dividir por 1. Esse zero a gente pode cortar. Então, 1.200 dividido por 1 vai ter que dar quanto, moçada? Vai ter que dar 1.200, ok? O gabarito correto para essa que está aqui é a letra C. E o que eu chamo a sua atenção é o seguinte, numa prova da Sesgran Rio, olha aqui, o cara não dá mole para você. Qualquer descuido que você tivesse ali com relação a zero, eu não sabia se era para jogar para a esquerda ou para a direita, você vai ter alternativa. Então por isso que aqui a gente vai ter que tomar muito cuidado. Para matar essa questão a gente teve que fazer só uma conta, mas é a conta da sua vida, vamos colocar assim naquele momento, perfeito? A sacada aqui então é entender que como eu tinha uma divisão por decimal, acrescentei um zero porque ali meu decimal tinha uma casa. Fiquei com 1.200 para dividir por 1, que acaba dando 1.200. Gabarito correto, então, letra C de casa. Passamos por essa. Tudo bem? Maravilha. Dá uma olhada nessa que está aqui comigo. Ó. Em certa empresa, 5 em cada 7 funcionários completaram o ensino médio. E há 210 funcionários com ensino médio completo. O número de funcionários dessa empresa é... E aí vem aqui então as alternativas. Então vamos lá. 5 em cada 7. Vamos tentar entender aqui, só para não deixar dúvida nenhuma, o que ele está colocando até com relação ao português, né? Vamos fazer a interpretação desse trecho do texto. Ele diz para mim que 5 em cada 7. Então vejam, é como eu monto uma proporção como se esse meu 7, moçada, correspondesse a um total que eu tenho naquele momento, certo? Eu pego, é como se eu dissesse para vocês, que a cada 7 funcionários no total, 5 ali tem o ensino médio. Então, isso é uma proporção. Nesse caso, então, ele pede para a gente, ele cita que há 210 funcionários que têm o ensino médio. E ele quer saber o número de funcionários da empresa. Então, eu vou colocar assim, olha, número de funcionários com nível médio e número de funcionários ao todo na empresa. Ele coloca para mim que quando eu tenho 7 funcionários no total, 5 desses 7 têm ensino médio. Ora, 210 tem o ensino médio completo. E aí eu quero saber então qual que é o meu total. Então, de novo, gente, aqui vai depender muito da facilidade que você tem com a matemática. Se você tem facilidade, Bruno, eu vi aqui que para chegar no 210 eu pego e multiplico por tanto. Multiplico por 42. Então, se eu pegar o 7, se eu multiplicar por 42, eu sei que eu vou chegar na minha resposta. Beleza. Se você conseguir fazer direto, maravilha. Agora, se tiver dúvida, coloca no papel, certo? A gente tem que tirar a onda na hora certa. Se tiver na dúvida, se achar que de cabeça vai te dar problema, então tá aqui, montamos a nossa proporção, ó. Para cada 5 do ensino médio, tenho 7 no total. Ele me deu 210 no ensino médio, então eu vou colocar aqui o meu x. Se a gente for interpretar essas duas grandezas, a gente percebe que elas são grandezas o quê, moçada? Elas são grandezas diretamente proporcionais, certo? São grandezas diretamente proporcionais, por quê? Naturalmente, quanto maior for a quantidade de pessoas que eu tenho, maior vai ser a proporção de pessoas que têm o ensino médio. Então a gente aqui vai trabalhar com a multiplicação cruzada. Se elas são diretamente proporcionais, eu posso multiplicar cruzado, deixando indicado que 5x tem que ser igual a 210 vezes 7. Daí, então, o meu x vai ter que ser 210 vezes 7 dividido por 5. Como que a gente faz essa conta? Aqui das duas, uma é você que decide. Se você quiser, você pode multiplicar o 210 pelo 7. Te falo quanto que dá. Olha, o 210 pelo 7 vai dar 1.470. E aí você poderia, então, pegar o seu 1.470 e dividir por 5. Ok? Para quem fosse dividir o 1.470 pelo 5, 14 por 5 ia dar 2. 2 vezes 5 vai dar 10, para 14 vai ter que dar 4. Baixa o 7, 47 por 5 vai ter que dar 9, 9 vezes 5 vai dar 45, e para 47 vai sobrar 2. 20 por 5, aí só um detalhe, para quem fez essa conta, por exemplo, nem precisa fazer a conta toda, porque vocês estão vendo que aqui já está dando 290 e alguma coisa, olha, só tinha uma alternativa que trazia isso, perfeito? Então aqui a gente já poderia correr logo para a letra C. Agora, para quem fez a conta toda, tá aí, olha, 20 por 5 vai ter que dar 4, 4 vezes 5 vai dar 20, 20 para 20 acaba dando 0.
Então, meu x aqui seria 294. Isso, para quem seguiu, por exemplo, o caminho de multiplicar aqui o 210 pelo 7. Ah, professor, mas aí eu vi que o 210 e o 5 eram números que eram divisíveis por 5. Bruno, até me lembra aí, quando que um número é divisível por 5 mesmo? Lembra que número é divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou em 5. Então é o caso aqui, olha, o 210, por exemplo, termina em 0 e o 5, claro, vai ser divisível pelo próprio 5. Quando você divide por 5, o 210 dividido por 5 dá 42. E o 5 dividido por 5 dá 1. A conclusão que a gente chega então é que para quem simplificou, a gente poderia chegar num x que seria de 42 vezes 7. E aí esse 42, se você for multiplicar pelo 7, a gente chega lá nos mesmos 294. 7 vezes 2 dá 14, e aí vai 1. 7 vezes 4 vai dar 28. 28 com 1 tem que dar 29. Então tá aqui, olha, 294, meu gabarito correto, letra C de casa, ok? Então tá aqui, e o que você conseguir desembolar aí de maneira mais direta, ok. Só toma cuidado para, na ânsia de tentar resolver a coisa direta, acabar não se confundindo, jogando dados aí de uma grandeza em outra e acabar caindo em alternativas aí que não sejam a correta. Até porque os examinadores da Sesgran Rio, eles têm uma habilidade tremenda de apresentarem alternativas para caminhos errados, que são previsíveis, ok? Então, se a gente fosse parar aqui para analisar bem friamente, talvez a gente encontraria aí um raciocínio para um candidato que chegasse no 320, para um candidato que chegou no 304, certo? Os caras sabem montar prova e sabem, principalmente, jogar com vocês nas alternativas. Então, muito cuidado. Gabarito correto para essa que está aqui, letra C. E aí, com isso, então, a gente fecha esse bloco. Perfeito? Um forte abraço para vocês. Valeu! Maravilha.